Tem um Frei que tá em alta, né? Que ele deu um sermão de uma mulher que tava com uma roupa colada no meio da missa. E é o Frei que tá em alta, tocando direto. Eu esqueci o nome dele. E aí ele dá um sermão, justamente. Isso não é roupa para estar na igreja e tudo Frei mais. Gilson. Frei Gilson. Frei Gilson era da minha congregação, trabalhei com ele. E ele prega um sermão. Sim, ele prega um sermão, ele é bem puritano. Mas ele sabe, por exemplo, tudo isso que eu tô contando pra você, ele sabe de tudo, todos esses abusos. E inclusive a irmã que quase me matou dentro do convento, ele fez ela se tornar madre fundadora na Canção Nova, numa nova congregação. Então, além dele saber tudo, ele apoia um monte de coisa. Então, assim... Deu voz pra uma pessoa voz, deu poder. Poder. Não voz, deu poder mesmo, autoridade pra essa irmã. E ele apoia ela. Então, quando eu faço podcasts, eu conto a história, né? Que eu tinha problema no coração. E aí, eu passei mal e eu morava nessa comunidade com essa irmã. E ela fez eu caminhar... Eu tava passando mal, eu falei pra ela, irmã, eu não posso ir na missa. Tinha missa 4 horas, eu passei o dia inteiro. Comecei a passar mal, eram umas 8 horas da manhã. E tinha missa 4 horas da tarde. E eu falei assim, eu não consigo caminhar. Ela falou, você vai na missa. E aí eu tive que caminhar meia hora, que era a distância, né? 30 minutos, com o coração extremamente acelerado, que eu tenho presença de prolapso na válvula mitral, que todo mundo acha que a ansiedade não é um problema. Caminhei. Quando eu cheguei na paróquia, todo sábado a Madre participava dessa missa, a Madre fundadora. Ela sabia. Ela teve a coragem, inclusive, de ligar pra Madre e falar assim, ó, a Bruna tá dando piti. Quando eu cheguei na igreja passando mal, eu falei, Madre, estou passando mal. A Madre falou, já tô sabendo do seu piti. Eu tive que assistir missa passando mal, voltar mais 30 minutos caminhando. E eu não morri porque não tinha chegado o meu momento. Essa irmã fez isso comigo. Ela era formadora de postulante, que postulante eram as meninas que estavam na segunda fase de formação. Tinha uma menina lá que ela era italiana, ela estava sentindo dores na cabeça, fazia dias, vomitando. Ela falava assim, eu tenho um zumbido aqui no meu ouvido. E essa irmã, ela gritava, eu já te dei Serumim. Não levou ela no médico, resultado. Ela teve que voltar para a Itália, porque ela tinha um irmão que estava doente lá, que estava quase morrendo. A Madre falou, você vai ter que voltar para a Itália para se despedir do seu irmão. Quando chegou lá, ela continuou passando mal. E as irmãs da Itália levaram ela no médico, ela estava com câncer do tamanho de uma laranja na cabeça. Eu cansei de ver essa irmã negligenciando as postulantes. Ela era uma péssima formadora. E a gente tinha conflito, eu e ela, porque eu questionava o método dela. E eu não podia questionar, porque nós éramos 4 perpétuas ali, 4 irmãs, né? Que era responsável por aquela comunidade. Mas ela era formadora, tinha mais 2 ajudantes, e eu estava ali só para abrir porta, fechar porta, lavar louça. Essa era a minha função. Mas eu ficava mais com as meninas do que as 3, porque elas eram do Ministério de Música, então elas viviam viajando. E eu questionava os métodos dela ali dentro. Então a gente virou como se fossem inimigas, dentro da própria comunidade. Ela me odiava e eu odiava ela, né? E a gente convivia ali. Então ela fez muitas coisas para me prejudicar, porque eu questionava quem ela era. Ok, eu saí do convento, ela conseguiu me tirar. E ele pegou e fez ela o quê? A Madre foi tirada do cargo, que ela era puxa-saco, que ela tinha todos os cargos que ela queria. A Madre foi denunciada por abuso, e ela também era abusadora. O Vaticano veio, ela perdeu todos os cargos dela. Ela deixou de ser formadora, deixou de ser coordenadora do Ministério de Música, deixou de fazer parte do conselho. Simplesmente ela se tornou uma irmã igual a qualquer outra. E quando ela se tornou uma irmã igual a qualquer outra, o Frei Gilson chamou ela para ser baixista do Ministério de Música dele. E ela começou a tocar com ele. E aí foi aí que ele conseguiu fazer com que ela se juntasse com o padre Edmilson da Canção Nova, e juntos eles fundaram uma congregação chamada Servas da Alegria, que está hoje na Canção Nova, chamando várias meninas para ser freira. E aí quando eu olho isso, eu falo, como que eu vou ficar quieta? Sendo que eu presenciei como ela era como formadora. E agora ela é uma madre fundadora e superiora geral. Como? E a questão que está envolvida aí é a questão de saúde. Era muitas grave. Questões. Não era, eu tô contando sim, esses sim, fatos. Sim. Mas ali, dentro daquela comunidade, acontecia N situações. As meninas, elas trabalhavam da hora que elas acordavam à hora que elas dormiam. Não tinha horário para elas. Por exemplo, na sexta-feira era o nosso dia de jejum. E o Ministério de Música Mensageiros do Espírito ia ensaiar na nossa comunidade. E a gente ficava na capela rezando à noite, né, das 18 horas. Aí tinha várias orações. A gente ficava rezando, tipo, das 18 até quase 8 horas da noite. O pessoal do ministério ia lá e comia a sopa. Não lavava nem um prato e deixava para as coitadas das postulantes lavar. Aquilo já ficava tinindo, né?
porque eu tinha pena das meninas. E ela, em vez de ir lá e encerrar a oração para as meninas poder comer, poder lavar a louça, poder finalizar a noite, ela esquecia aquelas meninas lá, ela não estava nem aí. E aí eu comecei a cobrar ela, comecei a posicionar, ou fazia as meninas ficar fazendo biscoitinho até tarde da noite, empadinha. E eu falava, não é assim. À noite não tem que trabalhar. Então, eu comecei a mostrar que ela era uma péssima formadora, estando dentro da comunidade dela e estando abaixo da hierarquia, lá dentro. Então, hoje eu não consigo olhar para ela como fundadora, como superiora, ver aquelas jovens, é um monte de meninas jovens de 17, de 18 anos, porque as propagandas delas parecem chiquititas, elas parecem tanto na vestimenta, né? Como no comportamento delas, nos vídeos que elas fazem. Então eu falo, gente, tudo isso é uma propaganda vocacional. Essas dancinhas, tudo isso é só para chamar a atenção das pessoas. Mas existe um problema que precisa ser olhado, que precisa ser discutido. Eu não tô aqui para apontar as pessoas ou só para denunciar no sentido pessoal. Eu tô aqui para trazer um problema que acontece, que tem que ser olhado para amadurecimento da situação. Então, eu não concordo que ela seja fundadora. E o Frei Gilson, ele fez essa ponte. E eu sei que foi ele, porque eu tinha contato com as freiras na época, com as irmãs da congregação. Ele celebrou a missa dela de troca de hábito. Enfim, então ele apoia ela nesse caminho e os dois estão juntos. Então, assim, o que adianta ele ficar apontando a mulher que põe a roupa curta para ir na missa, porque ele é cheio de apontar o dedo na cara dos outros, mas ele não olha para a realidade da congregação dele, cheia de abuso, ele não tem coragem de assumir a verdade. E aí os seguidores dele vêm e são os meus haters, né? Os meus grandes haters são os seguidores do Frei Gilson. E falam assim, você não conheceu ele. Conheci, trabalhei com ele, fiz ministério infantil, ele que produzia as músicas junto com a irmã Ana Paula Ramalho, os dois. Eles produziam juntos todas as músicas. Ele cantou no CD que eu criei. A gente conversava, trocava ideia. Então, eu sei tantas coisas, mas assim, eu evito falar. Sim. Né? Mas você tem muito essa questão da parte criativa. Então, as pessoas entenderam lá dentro que você tinha um potencial. Muito. Falando da linha do tempo, na questão da hierarquia também, então a gente começa com um grande superior, que é o Papa. Então, Isso. vem lá de cima. Então, o Papa, e aí depois do Papa vem os... Como é que fala? Os cardeais. Cardeais, Sim. que usam o traje vermelho. Isso. E aí depois dos cardeais... Vem os bispos. Dos bispos, vem os padres. Dos padres, os leigos. Isso. E as freiras estão abaixo... As freiras estão no mesmo patamar que os leigos. Elas não fazem parte da hierarquia da igreja. E ser freira não é sacramento. Né? Então já tem essa divisão, já começa por aí. Isso. Ela é inferior por ser mulher. Sim, total. A igreja é totalmente patriarcal. Totalmente. Tá, então a gente já separa isso. Isso. Comportamental também. Total. O comportamento deles lá dentro, eles têm alguns privilégios. Total. O padre recebe salário, freira não recebe. Tá. Sobre a questão da comida, conforme você mencionou. Então, são servido primeiro a comida a eles, aos homens. É que as congregações femininas não são nos mesmos ambientes que os homens. Não tem, não tem essa mistura. Não moram na mesma casa. Tem algumas comunidades que até juntam assim perto, mas não é a mesma casa, né? Porque não dá pra ser a mesma casa. Lugares, experiências que já tiveram, conheço várias, de estarem coabitando, deu tudo errado, né? Aí freira foi morar, se relacionou com frei, então não moram na mesma casa. Cada congregação é responsável pela sua vida financeira. Não é a igreja que banca os conventos, não é o Vaticano que manda dinheiro para os conventos. Os conventos, eles trabalham e eles constroem o patrimônio deles. Não existe, o Vaticano não mantém nenhum convento. Ele pode, talvez, um convento pode ter uma obra, vamos dizer, um projeto social com morador de rua. O Vaticano pode enviar uma verba por causa de um projeto. Mas o Vaticano não mantém financeiramente nenhuma obra. Ao contrário, as obras, vêm de baixo para cima. Então, por exemplo, as paróquias recebem os dízimos. Aí os dízimos vão uma parte para a paróquia e uma parte para a diocese. A diocese recebe todas as partes, todas as paróquias que ela governa. Ela manda para o Vaticano. É assim, é de baixo para cima. E aí o Vaticano, ele tem lá um departamento que tem várias formas deles arrecadar dinheiro. Eles arrecadam dinheiro pelo mundo para mandar para as obras, entendeu? Então não é que eles mandam para manter os conventos. Cada convento tem que se manter. Por isso que as freiras vêm de terço, vêm de medalhinha, vêm de pãozinho, vêm de biscoitinho. E aí tem as doações das pessoas, que é ordens mendicantes, né? A igreja, ela é mendicante, então ela pede doações para as pessoas. É isso. E o governo
governo ajuda com alguma coisa? Governo? É. Se alguma instituição tiver uma parceria, por exemplo, eu trabalhava com os salesianos, eles tinham obra social. E eles tinham uma parceria com a prefeitura. Que é do colégio, né? Salesiano, Era tá. uma obra social, um CCA, né? Um Centro da Criança e do Adolescente, contraturno da escola. Tinha também projetos de jovem, tipo, como se fosse cursos para jovens, ETEC lá. Não era esse nome, mas era como se fosse nesse formato. E a prefeitura bancava. Então, tem as parcerias. Então, a obra social, ela dá uma parte, ela, por exemplo, ela pode dar o prédio, ela pode dar toda a estrutura, e a prefeitura banca os salários, materiais pedagógicos. Existe uma parceria. Mas a instituição, ela tem que mostrar, fazer essa administração junto com a prefeitura. Ela não pode, tipo, pegar esse dinheiro e administrar como ela quer. A prefeitura, ela exige como que tem que ser usado esse dinheiro. Então, tem instituições que fazem isso, agora tem outras que bancam por si só, né? Mas é mais difícil. Mas quando ela banca por si só, ela tem autonomia de fazer como ela quer. Quando ela está em parceria com a prefeitura, ela tem que seguir as diretrizes, porque o Estado é laico. Então, por exemplo, no caso que eu trabalhava com os salesianos, eles não queriam que tivesse a religião. Então, por mais que eu estivesse trabalhando numa obra católica, lá teve, por exemplo, tinha bom dia e boa tarde. Aí houve uma época que falaram que não podia rezar Pai Nosso, Ave Maria, por conta que tinha outras pessoas de outras religiões. Então, tem todas essas questões, que ainda está em discussão, mas é dessa forma que funciona. Aqui no Brasil, tá? Porque no aí Brasil. tem o mundo, né? Que é Então, diferente. falando no Brasil, um Isso. exemplo. Colégio Santo Américo, Colégio Marista, tudo isso também trabalha em parcerias, né? Porque são colégios religiosos. eles são colégios exclusivos. Que aí são as mensalidades altíssimas, que é para se você pega um colégio religioso de padre ou de freira, é para alta sociedade. Então, quem estuda ali de pobre, que eles dão bolsa. Porque são mensalidades caríssimas. Aí não tem vínculo com a prefeitura. A prefeitura tem vínculo com as obras sociais. Sim, não, mas aí esses colégios que são colégios elitizados, eles ajudam a paróquia próxima dele ou o convento próximo. Eles ajudam a instituição deles. Deles ali. Tipo, os maristas ajudam os maristas. Os franciscanos. Marcelinas. Mas não é, por exemplo, as marcelinas vai ajudar as carmelitas, os salesianos. Não. É tudo... Cada um construindo a sua instituição, o seu carisma. Cada um trabalhando para si. Tem as feiras vocacionais, cada um falando do seu carisma e tentando puxar pro seu lado. Mas não tem rivalidade ou tem? Não tem rivalidade, mas também não tem a união. Cada um é fazendo o seu. Cada um fazendo o seu. E deveria ser a união, né? Porque deveria. tá falando sobre a Igreja Católica no geral. Eu nunca deparei com rivalidade, o meu é melhor que o seu. Não, isso não. Mas eu nunca deparei também com a união. Tipo, vamos juntar tudo, fazer uma coisa só. Não, porque cada instituição tem um carisma, né? Então, cada uma vai para um caminho. As Marcelinas, tem o Hospital Santa Marcelina, que é regido por elas. Ali também tem um Estado, né? Que atua ali, que coloca o SUS ali dentro. Então, elas têm que responder também por Estado. Então, assim, é muito amplo, é muito gigante. É um sistema de poder de vários braços.